Então, vamos dar início aqui. Boa noite novamente para vocês. Gente, nós vamos iniciar hoje a matéria de noções de radioterapia, tá? É uma matéria de 30 horas, tá? Mas a gente mudou o método de como que a gente faz o cálculo, né, para passar essa matéria para vocês. E acabou que ficou de 15 dias para eu poder dar essa matéria para vocês. Inicialmente eu vou mostrar para vocês. Professora, Oi. ela tá bem centralizada, porque tá meio assim, aqui na minha tá meio torto, assim, o nome. O meu tá bem centralizado. De mais alguém tá torto? Não, o meu tá centralizado, tá normal. Acho que é o teu, né? Vamos ver o que faz, né? Deixa eu ver. Professora, Oi. eu acho que eu não tô aprendendo nada nessa aula, não. Quem é que tá falando? É a Sâmia. Sâmia, você Eu não tô aprendendo nada, não, porque eu errei minha nota. Porque o quê? Eu errei minha prova, quase toda, troquei tudo. Mas foi falta de atenção, Sâmia. Eu troquei tudo. Foi, não foi? E porque tinha o conteúdo pra falar, porque eu não colei. Pois é, mas é melhor que você tenha passado com uma nota sem colar do que você... Então significa que você aprendeu sim, conseguiu passar. Mas aí, gente, teve muita gente, não vai colar Entra pro não. grupo, eu também errei, eu não colei, por isso que eu tirei 8 e dou graças a Deus, porque eu não colei. Exatamente, gente. É porque todo mundo tem que ter a consciência de que assim, eu tô aqui dando aula, eu tô explicando, eu passo exercícios e eu instruo vocês a fazerem a prova sem colar, né? Porque aí você vai estar testando o seu conhecimento durante as aulas. E questão de nota, gente, nota não vai medir o seu conhecimento assim, que nem a gente imagina, não, tá? Tem aluno que tira 10 que não sabe tanto quanto tu que tirou 8, entendeu? Então a gente tem que ir com calma nisso daí. E assim, atenção, teve muita gente que errou por falta de atenção, tá? Não prestou atenção no que era para fazer e acabou se confundindo. Então, gente, teve dúvida, pergunta, tá? E uma dica, questão de múltipla escolha, a gente não marca duas alternativas, a gente marca somente uma, tá? Teve aluno que marcou duas alternativas e aí tá errado. Não pode ter rasura, não pode marcar duas alternativas, tá bom? Adriana, vê pra mim se esse slide, esse segundo aí da imagem, tá torto pra ti também? Não, eu saí da sala, entrei de volta, agora tá normalzinho. Ah, tá bom então. Então vamos continuar aqui sobre o que eu tava falando, gente. Essa nova matéria é de radioterapia, tá? Nós vamos começar hoje, dia 1º, e nós vamos terminar dia 22, tá? Nesse intervalo, no dia 13, tá? Vai cair numa segunda-feira, nós não teremos aula por conta de que é nossa semana, era para ser uma semana pedagógica, né? Mas vai acabar sendo um dia. Então a gente não vai ter aula porque os professores vão estar em treinamento, tá? Em palestra e tudo online pra gente poder saber passar conhecimento para vocês melhor, se organizar melhor, tá? Então vai ser como se fosse um dia pedagógico para os professores e aí não vai ter aula. O CTA que vai estar funcionando normalmente, mas a gente não vai ter aula na plataforma, nem nenhuma atividade, nem nada, tá bom? Isso no dia 13. Já tô deixando avisado aqui, mas daqui pra lá eu vou lembrando. Na sexta-feira eu já aviso que na segunda não vai ter aula, na segunda-feira eu aviso de novo, que é pra ninguém ficar com dúvida, tá? Gente, nessa matéria nós temos 15 dias para poder destrinchar o assunto, tá? De 30 horas. Então, o que eu fiz? Agora, eu vou começar a introduzir nas nossas aulas
artigos, tá? Que é muito importante vocês terem um conhecimento científico, tá? Ter contato com esse tipo de trabalho que é mais elaborado, é diferente desses trabalhos que a gente faz assim, mais normalzinho, tá bom? Então, nós vamos ter, deixa eu ver aqui, um artigo científico somente, tá? Isso, nós vamos ter um artigo científico e vamos ter um documentário, tá bom? Como que isso vai acontecer? Hoje eu vou estar apresentando o plano de aula para vocês. O que vai acontecer? Hoje nós vamos dar início, tá? Vamos introduzir a radioterapia. Amanhã, na aula 2, nós vamos ver os métodos de aplicação da radioterapia, tá? Que é a teleterapia e a braquiterapia. Na terceira aula, nós vamos ver sobre proteção na radioterapia e fazer um estudo dirigido, tá bom? Na nossa quarta aula, que vai ser dia 6, na próxima segunda, vai ser o nosso documentário. Como que vai acontecer isso? É um documentário de 40 minutos, se eu não me engano, 30, 40 minutos. Ele está disponível no YouTube. Eu vou ver com o rapaz lá do CTA que como é que eu faço, se dá para baixar e mandar como vídeo, alguma coisa assim no grupo para quem não acompanha as aulas ou para quem não tem internet disponível para ver diretamente do YouTube, tá? Mas é um documentário muito bacana, muito legal mesmo. Não é aquela coisa cansativa, gente. Se nós estivéssemos em aula normal, eu iria passar um filme para vocês, tá? Sobre o assunto. Mas como fica muito pesado, pedir para que vocês assistam um filme, cada um usando a sua internet, eu vou passar só o documentário, que é mais fácil, né, menor, para vocês poderem assistir e para vocês fazerem uma resenha para mim sobre esse documentário, tá? É como se fosse um resumo, tá? Vocês vão fazer um resumo para mim desse documentário e desta vez a prova não vai valer 10, tá? A gente vai fazer, a resenha vai ser parte da nota de vocês, tá bom? Eu ainda não posso dizer para vocês o valor, né, de quanto vai valer a prova, porque ficou muito corrido esses dias, entregando nota, arrumando o diário de vocês da matéria passada, mas aí eu não sei quanto que eu posso disponibilizar de pontos, assim, da resenha, tá bom? Mas aí eu tenho quase certeza que a prova não vai valer 10, tá? Vai valer menos, para que essa resenha desse documentário seja parte da nota, tá bom? E a nossa lista de exercícios, como eu sempre passo para vocês, o estudo dirigido, né? Nós vamos ter 2. Esse estudo dirigido vai ser pontinho extra, tá? Para quem não conseguir alcançar a nota, vai ser pontinho extra. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ok. Beleza. Sim, ok. Então, vamos lá. Continuando sobre o nosso plano de aula. Eu parei no documentário, né? Que vai ser numa segunda-feira, na nossa quarta aula, dia 6 de julho. Vai ser o documentário. O nome do documentário é O Brilho da Morte, 30 anos do Césio 137. Na verdade, não é mais 30 anos. Agora são 35, se eu não me engano. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os acidentes radiológicos, e um deles aconteceu em Goiânia, né, no Brasil, um acidente radiológico. Então é sobre ele o documentário que nós vamos assistir, tá? Na nossa quinta aula, na terça-feira, dia 7, nós vamos corrigir um estudo dirigido que eu vou ter passado numa aula anterior, tá? A gente vai corrigir o estudo dirigido e falar sobre volumes de tratamento em radioterapia, tá? No dia 8, na nossa sexta aula, gente, quem tiver aí com o microfone ligado, deixa no mudo, tá? Porque aí fica dando interferência pra mim. Isso, obrigada. Aí tá, na nossa sexta aula, no dia 8, nós vamos falar sobre planejamento e os moldes de radioterapia, tá bom? Na nossa sétima aula, dia 9,
nós vamos, não vamos ter aula. Ah, isso aqui eu queria deixar claro para vocês. Quando eu passar, no dia do documentário, nós não teremos aula na plataforma, tá? Vocês vão dedicar o horário que a gente estaria em aula na plataforma para assistir o documentário e fazer a resenha, tá bom? Mas é isso, não se preocupem que eu vou explicando um dia antes, no dia, eu vou dizendo, gente, hoje vocês vão assistir o documentário, vocês vão fazer o artigo, vocês vão fazer tal coisa, e nós não iremos entrar na plataforma, tá bom? Aí no dia 7, na aula 7, no dia 9, nós também não teremos aula na plataforma, tá? Eu vou estar enviando para vocês um artigo, tá? Que chama A Experiência da Radioterapia Oncológica, e vocês vão estar fazendo uma resenha para mim também, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Os estudos dirigidos que eu passar para vocês, né? Aquelas listinhas de exercícios, né? A listinha de exercício vai ser pontinho extra. Caso alguém, no final, não conseguiu alcançar os 7 pontos, quem tiver participado, feito a listinha de exercícios também, ganha o ponto extra para poder alcançar a média. Já a resenha do documentário e o artigo são partes da nota. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Não, tá ok até agora. Beleza. Então, nós vamos ter um estudo dirigido, né, que nós vamos corrigir juntos durante a aula, que eu sempre faço assim, né, eu passo o estudo dirigido, a listinha, né, e a gente corrige na outra aula. Pontinho extra. O documentário com resenha e o artigo faz parte da nota total, ok? Na nossa 8ª aula, no dia 10, nós vamos fazer a nossa conhecida revisão, tá? A gente faz a revisão porque no dia 14, dia 10 vai cair numa sexta-feira. Aí a gente faz a revisão na sexta-feira, aí a prova seria na segunda, mas na segunda-feira é dia 13. E dia 13 é o nosso dia pedagógico dos professores, então não vai haver aula. Então a gente pula pro dia 14, na terça-feira, que é quando eu vou estar enviando a prova para vocês, tá bom? O dia 15 é o dia de prazo para vocês me entregarem essa prova e eu corrigir, tá? O dia 15. Então, assim, a partir do dia 14, na terça-feira, nós não vamos mais ter aula na plataforma, porque esses dias, né, do dia 14 ao dia 22, esses dias vão estar reservados para questão de prova, de nota, de recuperação, tá? No dia 14, na terça-feira, é a prova. No dia 15 é o prazo que vocês me entregam essa prova e eu corrijo. O dia 16, que seria a nossa 11ª aula, eu vou entregar as notas para vocês, tá? No dia 17, que é a nossa 12ª aula, quem ficar de recuperação, vou passar uma revisão para quem for fazer a prova, tá? Para ajudar a questão de conteúdo para poder fazer a prova de recuperação. No dia 20, que era para ser a nossa 13ª aula, era para ser não, né? É a nossa 13ª aula. Eu vou estar enviando a prova de recuperação para quem ficar de recuperação. No dia 21 é o prazo de entrega e eu corrijo a prova. E no dia 22, que é o nosso prazo para terminar a matéria, é a entrega de nota final e é o meu prazo de entregar o diário, questão burocrática, né? De professor e tudo assim, entregar tudo para a coordenação pedagógica do CTEAC. Tudo bem até aí? Vocês entenderam alguma dúvida? Tudo ok. Ok, então vamos dar início. Vamos dar início, então, à nossa matéria de agora, né? Que nós vamos falar agora, que é radioterapia, tá? De início, nós já temos aí, radioterapia. O que é, né? O que é o câncer, primeiro? Que a radioterapia é um método utilizado para a gente tratar o câncer, né? Então, aí, nós temos um esqueminha de o que é o câncer, né? Nós temos aí na imagem número 1, nós temos as células normais, né? Que estão no nosso corpo, que formam os tecidos e os órgãos. Na divisão celular, as células normais crescem,
se reproduzem e morrem, né? Só que aí existe a célula mutada, tá? Uma célula normal, ela vai sofrer uma alteração genética, né? No material genético dela, no DNA, e aí ela vai ficar alterada, tá? Essa célula alterada, essa célula mutada, né? Ela se reproduz, tá? E essa célula mutada, ela pode se dividir de uma maneira desordenada, ela vai se reproduzir, posso dizer assim, ela vai se multiplicar, tá? Em grande escala, mais do que a célula normal, e aí ela vai dar origem ao tumor, tá bom? E aí, ó, na quinta imagem ali do esqueminha, é o câncer, tá? São quando essas células mutadas vão invadir outros tecidos e os órgãos, tá bom? Então, nós temos aí, o câncer é um grupo de doenças. Gente, a apostila tá disponível para vocês imprimirem já, tá? Para vocês imprimirem não, para vocês irem no CTA aqui e pegarem ela impressa, tá bom? Para quem quiser ficar acompanhando. Ou eu vou buscar, acho que amanhã ou amanhã ou depois. Pois é. Beleza. Então, o que é o câncer, né? É um grupo de doenças que ocorrem quando as células se tornam anormais, né? Que eu acabei de explicar para vocês. Elas se dividem e formam mais células, né? Sem controle ou ordem, tá? A reprodução, né? A divisão exagerada de células mutadas, tá? O câncer é o resultado de uma série de alterações nos genes que controlam o crescimento e o comportamento celular, né? Essa falta do controle dessas alterações genéticas é o que vai causar o câncer, tá? Alguns desses genes são hereditários, tá? Seus portadores podem ter predisposição ao câncer, enquanto outros tipos de câncer são considerados esporádicos. O que eu quero dizer com isso? Alguns cânceres são hereditários, você traz no seu gene, tá? Tem pessoas da família, você pode trazer no seu gene e aí você pode desenvolver ou não, tá? E existem outros que são esporádicos, tá? Que você não carrega ele especificamente, você pode desenvolver, né, por conta de alguns fatos, né, que nós temos aí, ó, os fatos sobre o câncer. Ele pode ser hereditário, tá? Ou ele pode ser causado por uma exposição excessiva ao sol, que vai ser o câncer de pele, né? O câncer não é uma doença única, tá? Mas aproximadamente 200 doenças distintas, cada uma delas com suas próprias causas, histórias naturais e tratamentos. O câncer compreende um grupo de doenças que aflige a raça humana e a animal, tá? Não é só os humanos que têm câncer, os animais também, tá? Essa é uma doença caracterizada por um crescimento autônomo, desordenado e incontrolado de células, né? Que alcançam uma certa massa, comprimem, invadem e destroem os tecidos normais vizinhos, tá bom? Não se conhece a causa ou as causas de 85 a 90% dos cânceres, tá? 85% ninguém sabe as causas, né, que se deu a esse câncer. Outro fato, o câncer ambiental é aquele em que o meio ambiente tem papel direto ou indireto em sua causa, tá? Outro fato aí, os estudos epidemiológicos indicam que os fatores ambientais são importantes na causa da maioria dos cânceres, tá? Outro aí, ó, de 80 a 90% dos cânceres, eles resultam de fatores ambientais, tá? Questão de câncer de pele, agrotóxicos, essas coisas aí, tá? Para alguns tipos de tumores, como leucemia e tumor de testículos, tá? A maioria ocorre nos primeiros 4 anos de vida e entre os 20 e 24 anos, respectivamente, tá bom? É mais um fato aí. Isso tudo são fatos sobre o câncer que talvez vocês, né, não pudessem saber. Fumar causa câncer, esses aí, acho que todo mundo sabe, né? Fumar causa câncer.
A exposição excessiva ao sol aumenta o risco, tá, do câncer de pele. O câncer pode... Opa, passei sem querer, gente. O câncer ocorre em qualquer idade, tá? Mas ele é mais frequente em pessoas de idade avançada, tá bom? A cura do câncer é definida como a ausência do tumor após o tratamento, tá? Por um período de vida tão longo como daquele que não teve câncer, tá? O câncer não é uma desgraça social, gente, uma punição divina ou um estigma pessoal, tá? Como muita gente propõe, né? Os oncologistas, que são aqueles médicos que cuidam dessa questão de pessoas que têm câncer, né? Com as novas tecnologias e tratamentos, hoje oferecem um índice maior de cura, respeitando a dignidade do ser humano, né, a sua qualidade de vida. E a cura do câncer depende de um tratamento multidisciplinar, que já a gente vai ver o que é multidisciplinar, né? Os fatores ambientais, macro e micro, são responsáveis por 80% dos tumores malignos. E os fatores genéticos, né, são responsáveis pelos outros 20%. Tá? Então, 20% dos cânceres são por questões genéticas, tá? E aí nós temos também que crianças respondem melhor ao tratamento de câncer, tá, gente? Alguns tipos de câncer diagnosticado em tempo e tratados corretamente têm cura, sim, tá? E tem um fato aí, ó, de que a faixa de mortalidade por câncer é maior entre as mulheres do que nos homens nos países, numa faixa etária dos 30 aos 64 anos, por conta que as mulheres desenvolvem câncer de colo uterino e mama, tá? Que são os tipos de câncer que é muito difícil no homem, né? A questão de mama, porque o homem não desenvolve e o homem não tem útero, né? Então, pelas mulheres terem câncer de mama e colo de útero, né, câncer do colo do útero, o índice de morte de mulheres é maior na questão do câncer, tá? Não por falta de cuidado, gente, por esse tipo de coisa aí que as pessoas espalham, mas por essa questão fisiológica, tá bom? Todo mundo entendeu? Só que assim, né? Só que no homem é mais... o que, como é que eu posso falar? Normal, câncer de próstata, né? Isso. Já na mulher são câncer de mama, né? E já nos homens são câncer de próstata. Na questão da mulher, elas têm uma pecinha a mais, vamos dizer assim. Porque elas também têm o útero, né? Que é o câncer do colo do útero. Então, enquanto o índice dos homens é lá do câncer de próstata, das mulheres é mama e colo do útero, entendeu? Por isso que coloca aí como um fato de que as mulheres sofrem mais com a questão do câncer por terem mais partes do corpo, vamos dizer assim, para desenvolver o câncer. Tá? Aí, Érica, tu falou a questão dessa doença sexualmente transmissíveis aí? Oi? Falou sobre as doenças sexualmente transmissíveis aí, a DST. Ah, que tá na apostila, tu tá acompanhando? Através dela, hoje na... Sim, são... Não, eu tô olhando aqui pelo... Eu não tive visto falar alguma coisa sobre ele. Não, é porque tem muitos fatos aí na apostila de vocês. É de A a T, eu acho. São vários fatos. Então, eu só passei por cima os mais assim, tá? Mas vocês podem estar olhando lá na apostila. Tem vários outros que eu não falei, tá, gente? É porque é uma lista bem extensa de fatos, tá? É meio que umas curiosidades, assim, tá bom? Que eu ia falar pra vocês? Tá. Gente, equipe multidisciplinar, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia falar sobre a questão de tratamento na radioterapia? Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar são vários profissionais reunidos, tá? Que juntos vão trabalhar na radioterapia para poder estar realizando esse exame, tá bom?
Essa equipe multidisciplinar é formada pelo médico radioterapeuta, tá? O físico médico e um técnico ou tecnólogo em radiologia, tá bom? O papel do técnico em radioterapia, tá? A radioterapia, ela exige essa equipe multidisciplinar de profissionais dentro do hospital para que o tratamento seja efetivo e correto, tá, gente? O técnico em radioterapia deve ter, no mínimo, o 2º grau escolar, tá? Treinamento específico na especialidade e certificado no Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia, o CONTER, tá? É desejável um grau universitário médio, similar a um curso de enfermagem, tá? Que se complementa com os ensinamentos dos aspectos físicos e técnicos da radioterapia. Nos termos gerais, ele tem a missão de ajudar o radioterapeuta e o físico, tá? Na preparação dos tratamentos, principalmente efetuar o tratamento dos pacientes, registrar os dados, tá? Relativos ao tratamento do que o paciente esteja fazendo, tá bom? E também ele vai preparar os moldes em blindagens, que mais na frente a gente vai ter uma aula para falar mais sobre as questões dos moldes, tá? Preparar tudo isso para o paciente sob a supervisão do físico e também participar das simulações de tratamento, tá bom? Aí nós vamos para os deveres e as responsabilidades, tá? O médico, por exemplo, qual é a função do médico? O médico, ele avalia o paciente, ele decide a dose de radiação que será aplicada, ele planeja o tratamento que vai ser realizado e ele acompanha o paciente durante o tratamento, tá? O físico, ele calcula a dose que ela vai ser aplicada no paciente, ele acompanha o planejamento do tratamento, tá? E realiza o controle de qualidade na ausência do dosimetrista, que a gente também vai ver sobre isso, tá? Sobre a função do dosimetrista. E a nossa função de técnico ou tecnólogo, né? Ele vai verificar e corrigir o diagnóstico, tá? Explicar ao paciente como que será realizado o tratamento. Ele prepara a sala do tratamento, tá? Mantém as marcas e tatuagens do paciente, que a gente também vai ver sobre isso, tá? É marcado a região aonde vai incidir, né, a radiação, para diminuir a questão do tumor. Então, são feitas umas espécies de tatuagem e é função do técnico ou tecnólogo manter essas marcas. Sempre que o paciente for realizar o exame, ir lá e marcar de novo, caso esteja saindo, tá bom? Colaborar na simulação e no planejamento do tratamento desse paciente e observar as reações causadas durante o tratamento, tá bom? Vocês entenderam a diferença dos deveres do médico, do físico e do técnico? Sim. Beleza. Vamos para os conhecimentos gerais, tá? Para quem trabalha na radioterapia, nós precisamos ter os conhecimentos sobre oncologia, né? Sobre os efeitos da radiação, conhecimentos básicos de enfermagem, conhecimentos sobre os efeitos colaterais no paciente durante o tratamento de radioterapia e ter os conhecimentos de radiologia, né? Obviamente. E aí nós vamos falar sobre o dosimetrista, né? Que eu falei para vocês que iria explicar melhor, tá? Em alguns países existe um profissional denominado dosimetrista, tá? Cujas funções dele está entre as funções do físico e as do técnico, tá? Em radioterapia. O título de dosimetrista vem de um grau universitário médio, tá? Na maioria dos casos, o dosimetrista se ocupa dos aspectos físicos da radioterapia, tá? Com a supervisão do físico, ele vai participar e executar nas atividades de calibração do feixe, tá? Do feixe radioativo. Ele controla a qualidade das unidades de tratamento, o planejamento e inclui a participação deles nos procedimentos de localização, simulação e irradiação no paciente, tá bom?
Quando não existe esse dosimetrista, essa atividade é realizada por um físico em formação ou por um técnico com preparação adequada, tá, em planejamento de tratamento, cujas doses, né, e calibração dos feixes das unidades de tratamento são feitas por ele, tá bom? Todo mundo entendeu aí? Isso aí é um profissional. Esse dosimetrista, ele existe aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a maioria das equipes multidisciplinar é formada por esses três profissionais que eu citei para vocês, tá? O médico, radioterapeuta, o físico e o técnico em radiologia, tá? Então, essa questão do papel do dosimetrista, ela vai ser realizada aí entre o físico e o técnico em radiologia. Essa equipe multidisciplinar vai sempre estar trabalhando junta, tá? Então, esse papel... Não, porque tu falou em alguns países, por isso que eu perguntei se aqui no Brasil se tem esse profissional, né? Aqui, o técnico e o tecnólogo, eles trabalham em conjunto com o físico fazendo esse papel, tá? Entendi. Fazer física agora. Eu sabia que tu ia falar isso aí. Gente, ele desistiu de abrir a nossa como é que é? Clínica, né, de mamografia. Na mamografia, né? Desistiu. A clínica, já viu? Daqui pro final ele vai pulando. Eu tô ligada. Gente, aí nós... Não, eu tenho que fazer medicina, fazer radiologista. Sim, gente. Pois bem, vamos continuar. Deixa eu só voltar na questão do papel do técnico em radioterapia, que eles têm que ter, todos eles têm que ter qualificações, tá? Certificados. E a qualificação do técnico em radioterapia, ele tem que ter o certificado, que ele fez o segundo grau e que ele fez esse curso de técnico, tá? Ele tem que ter treinamento em serviço de radioterapia. E sob a direção do médico radioterapeuta e supervisão do físico, ele tem algumas tarefas, tá? Quais são as tarefas do técnico em radioterapia, tá? E eu vou citar algumas para vocês. Ele vai ter que aplicar apropriadamente, com uma mínima supervisão que seja, tá? O tratamento prescrito pelo radioterapeuta, pelo médico, né? E esse tratamento que é planejado pelo físico também, tá? Tudo ocorre junto. Para vocês entenderem melhor, eu vou falar, vai ter uma aula específica para isso, mas eu já vou dando uma introdução para vocês. Quando o paciente chega para realizar o tratamento, primeiro ele vai ser estudado, tá? A equipe multidisciplinar vai estudar como que vai acontecer o tratamento desse paciente. Vamos supor que seja um homem, câncer de próstata. O médico vai saber exatamente onde que é, né, a próstata. Vão se fazer alguns exames de radiografia mesmo, para saber a localização exata, junto com o físico e o técnico ou tecnólogo. Eles vão saber, vão estudar, vão calcular a angulação do feixe, tudo certinho, para que o raio chegue exatamente na próstata, porque no caso do câncer de próstata, por exemplo, a intenção é fazer com que ela murche, vamos dizer assim, tá? É atrofiar o câncer, tá? Diminuir e matar aquelas células mutantes, vamos dizer assim, né? As células mutadas. Então, o feixe, ele vai entrar diretamente na pele, no órgão em questão, tá? Então, vai ser feito um planejamento por onde o feixe vai entrar, em que ângulo que ele vai atingir. E aí, isso tudo é feito junto com a equipe multidisciplinar. Aí vai ser feita a questão da tatuagem, que eu falei pra vocês, tá? E aí, todo dia, o feixe tem que pegar no mesmo lugar, tá bom? Aqui nessa questão dos Oi? Professor, a minha mãe, ela fez tratamento do câncer. E é feita essa tatuagem, é um pinguinho que é feito na perna.
Eu acho que não, na perna não, era no pé da barriga. Isso, o câncer que ela teve era de quê? Pois é, por isso, dependendo da localidade, é como se fosse uma tatuagem mesmo que eles chamam, né? Que é para marcar o lugar aonde o feixe deve entrar, porque ele sempre tem que estar entrando no mesmo lugar, na mesma angulação, toda vez que ela for fazer o tratamento, tá? É isso aí mesmo, sabe? Aí tá, nós vamos para os deveres do técnico, né? Ele, nessas tarefas que ele tem, ele vai identificar o paciente e a ficha técnica dele, tá? Ele vai verificar e conferir o diagnóstico com clareza e precisão, né, dos dados da ficha. Ele vai explicar para o paciente as formas de comunicação e os procedimentos a serem seguidos em caso de emergência durante o tratamento, tá? O paciente tem que ficar imóvel. Ele vai reforçar os conselhos médicos aos pacientes quanto a possíveis reações do tratamento e os cuidados gerais que eles devem ter a essas reações. O técnico ele também vai preparar a sala de tratamento e o equipamento para atender a prescrição e o planejamento, né? Principalmente quanto ao tamanho do campo, a distância do tratamento, né? A orientação do feixe da radiação, o tempo ou a dose prescrita, tá? Uso de dispositivos de imobilização, no caso que nós vamos falar melhor sobre isso, como as máscaras, tá? Uso de dispositivos de blindagem, tá? Como os chumbos, os blocos. Vai ver também a questão do uso das bandejas aparadoras de blindagem, tá? E uso dos filtros modificadores de feixe. Ele também coloca... segura o paciente, né, na maca de tratamento. Ele vai colocar o paciente lá na maca, ele vai dar uma atenção especial para o posicionamento e a imobilização do paciente. É uma questão muito, muito, muito importante, né, na radioterapia, o posicionamento do paciente e a imobilização, tá? Ele vai manter as marcas e as tatuagens do paciente de forma visível, clara, que não seja algo que vá equivocar o médico e o feixe entrar de outra forma, em outro local, tá? Ele vai localizar corretamente o campo de irradiação na região a ser tratada, tá? Ele verifica diariamente o tempo de tratamento ou a dose prescrita para aquele paciente, né? E vai colocar lá no painel o tempo e a dose certinha prescrita para aquele paciente. Vai aplicar o tratamento prescrito na ficha. Tem que manter a comunicação visual e audível com o paciente durante o tratamento, tá? Fica vendo o paciente e escutando se o paciente chamar, acontecer alguma coisa. Assegura que o tratamento diário prescrito foi realizado. Ele também retira o paciente da maca e da sala de tratamento após o término, né, do tratamento. E registra diariamente o tratamento aplicado na ficha técnica do paciente, tá? Além de colaborar na simulação e no planejamento, né? Na simulação e no planejamento, o técnico, ele vai ajudar a planejar, né, na questão dos protocolos clínicos. Ele vai se encarregar dos aspectos técnicos da localização, né, e simulação do tratamento. Ele vai ajudar a calcular o tempo de radiação, né? Vai fazer isso com a ajuda do físico, tá? Sempre tem a ajuda do físico, do médico, tá? Vai colaborar na construção dos acessórios de imobilização dos pacientes, no caso dos moldes, das máscaras, e na simulação também, tá? Ocorre uma simulação antes de fazer o tratamento de como que vai ocorrer todo o procedimento, tá? Ele observa as reações ou os eventos não usuais do paciente, né? Qualquer fator que aconteça com o paciente, ele vai comunicar imediatamente ao radioterapeuta responsável, que vai tomar as providências necessárias, tá? Vai seguir as recomendações de segurança e radioproteção para os trabalhadores e pacientes, checa os dispositivos
direcionais de feixe, as blindagens dos chumbos, as máscaras, tá? Verifica a consistência dos dispositivos. Se ocorrer algum erro, ele vai reportar ao físico, né, o médico. Mantém a sala de tratamento e a máquina limpa em condições operacionais adequadas, tá, gente? Sempre fazer higienização entre um paciente e outro. Vai manter os registros de todas as operações realizadas, principalmente a questão de tratamento do paciente, tá? Nome, idade, qual o tipo de tratamento que ele está realizando, se ele fez naquele dia ou não, tá? Existem cursos, seminários que são oferecidos e o técnico tem que estar presente, tá? Nesses cursos, seminários, reuniões, aulas, tudo que for convocado, ele precisa estar por dentro de tudo, se mudou alguma coisa, tá? E ter os conhecimentos gerais de oncologia, de questões psicológicas também, né? Conhecimento sobre as reações psicológicas do paciente que está enfermo, né? Com câncer. Tem que ter as noções da física na radiologia, conhecimento sobre os efeitos da radiação, né? No corpo e sobre os procedimentos de proteção. Alguém tá falando alguma coisa? Adriana. Então, eles têm que ter conhecimento que permita seguir rigorosamente a prescrição do radioterapeuta, tá? Para fazer o tratamento diariamente do jeitinho que o radioterapeuta passou. Ter conhecimentos das técnicas de tratamento e dos acessórios, tá? Para ele detectar algum engano, algo que esteja errado com a máquina, tá? Assim, para contribuir no controle de qualidade do tratamento. Ter conhecimento de anatomia é muito importante, tá? Para a questão de posicionar o paciente, localizar o órgão, tá? Para ocorrer o tratamento. Ter conhecimentos básicos de enfermagem que permitam o manuseio seguro do paciente, tá bom? Até para manusear o paciente na maca, tá? E ter conhecimentos também sobre os efeitos colaterais do paciente durante o tratamento, tá? O paciente tem náuseas, o paciente fica fraco, o paciente tem perda capilar, então tem que ter todo esse tipo de conhecimento, tá? Sobre a radiologia também, sobre a obtenção de radiografias, né? Porque para o planejamento são feitas as radiografias. E os conhecimentos de simulação e planejamento para se encarregar dos aspectos técnicos da localização, tá? E também no uso de acessórios e imobilização dos pacientes. Tudo isso é papel do técnico, tá, gente? Bem descritinho, tá? E aí nós vamos para o conceito de radioterapia. Porque assim... professoras, para a gente fazer essa especialização nisso aí também aqui não tem, né, em Rio Branco, né? Nunca ouvi falar. Mas assim, você como técnica, eu acredito que é através de processo seletivo, né, para trabalhar lá. Como técnica você já consegue, tá? Essa questão de trabalhar lá, na equipe multidisciplinar. Porque ela é composta pelo técnico ou tecnólogo, né, de radiologia. Todos eles, desde o médico, o físico, o tecnólogo, eles têm que ter pelo menos pouco conhecimento de todas essas áreas, tá? Eles trabalham juntos, cada um sabe mais da sua área, assim, mas todos têm que ter conhecimento de tudo, entendeu? Entendi. Aí vamos lá, no conceito de radioterapia. Radioterapia, gente, é uma forma de tratamento que vai utilizar radiação ionizante. Isso a gente já sabe, né? A sua ação se faz sobre o material genético da célula que vai destruir ou impedir o crescimento dessa célula. Lembra que eu falei que o câncer vem ser o crescimento desordenado de células alteradas? Então, a radioterapia, ela vai destruir essas células alteradas ou
pelo menos impedir o avanço dela, né? O avanço do crescimento, tá? As radiações ionizantes são aquelas que têm energia suficiente para liberar elétrons, né, da estrutura atômica, como quando a radiação é proveniente de um aparelho com uma unidade de cobalto ou acelerador linear, que a gente vai aprender também sobre a questão do aparelho que é de cobalto ou com acelerador linear. Tô bebendo água, gente, desculpa. Beleza. Nos quais a fonte vai se encontrar numa distância de 60 a 100 centímetros do paciente, tá? Essa forma de tratamento, onde tem uma distância da fonte para o paciente, é chamada de teleterapia, tá? A quantidade de radiação liberada para destruir o tumor, ela é limitada pelos riscos de danos aos tecidos sadios vizinhos, tá? Tem um limite para que ela afete somente as células doentes, vamos dizer assim, e não afete os tecidos vizinhos sadios, tá bom? A maneira de se elevar essa dose é empregar pequenas fontes de radiação em contato direto com o tumor, tá? Esse segundo método, onde a radiação entra em contato direto com o tumor, ela é chamada de bracterapia, tá? Então, nós temos aí, aqui a radioterapia é o tratamento em que eu utilizo radiação ionizante para destruir ou impedir que células tumorais se multipliquem, né? Nós temos aí que é uma modalidade essencial no tratamento de pacientes com câncer, que cerca de 60 a 70% desses pacientes vão receber essa terapia de forma curativa ou paliativa, né, que é para curar o câncer, ou paliativa, que é para o paciente não sentir dor, tá bom? E ela vai ser dividida em duas fases, tá? Em teleterapia e na bracterapia, tá? Na bracterapia, a aplicação da fonte, ela pode ser intracavitária, tá? Que é colocada dentro de uma cavidade do corpo, tá? Tá aí, ó, a diferença, teleterapia e a bracterapia. Na teleterapia, como eu já falei, existe uma distância entre o foco e o paciente, tá? Gente, teleterapia e bracterapia, tudo está incluso na radioterapia, tá? É como se fosse 2 grupos dentro da radioterapia. Na tele, existe uma distância entre a fonte e o paciente, e na bracterapia a radiação é diretamente no tumor, tá? Na bracterapia é o tratamento interno, tá? Ele pode ser intracavitária, né, colocada dentro de uma cavidade do corpo, ou intersticial, ou seja, elas vão ser implantadas dentro do tumor, tá bom? Radioterapia e física radiológica estão associadas desde a descoberta dos raios-x e da radioatividade por vários aspectos que integram o médico físico, o dosimetrista, quando se tem, né, e o técnico. O físico, por conhecer os fenômenos atômicos e nucleares, vai controlar o uso das fontes de radiação e vai desenvolver programas de controle de qualidade, tá? Ele vai propiciar uma rápida assimilação e desenvolvimento das novas tecnologias e vai sempre estar atualizando os planos de tratamento, assim assegurando os pacientes a maior curabilidade, né? Uma melhor qualidade de vida. A maioria dos serviços de radioterapia do Brasil vai sempre empregar um ou mais de um físico e dosimetrista, tá? Cuja função é sempre promover um serviço referente aos feixes de radiação ionizante, tá? Na apostila de vocês, tem falando bem explicadinho, exemplos, tá? Onde a gente fala que a radioterapia é uma modalidade eficaz de tratamento que utiliza a radiação ionizante e fala anos e tal, tudo questões
de curiosidades e fatos como eu trouxe para vocês, tá? A radioterapia, ela está perfeitamente integrada a diversas estratégias terapêuticas, tá? Como eu estava falando para vocês, a radioterapia ela é usada para curar o câncer como uma forma curativa ou paliativa. Oi. O slide da senhora tá em qual texto? Bracterapia. Saiu daí, eu sei que eu tô falando. Será que Eu não tô te entendendo bem, olha. Eu pensei que o meu slide tava parado. Não, eu parei. Não, Samara, tá parado. Tá em bracterapia. Tá normal, né? Uhum. Ah, tá. Professora, Oi. eu tem, vamos dizer assim, uma maior eficácia entre a BRAC e a outra. Que é a teleterapia? Por tipo, como a senhora falou, já que a BRAC vai ser interna, ou seja, vai estar lá diretamente no tumor, no caso, ela vai ter, vamos dizer assim, uma eficácia maior, ou as duas vamos dizer assim, vão ter o mesmo resultado? Tudo é uma questão de não afetar tecidos vizinhos. Se o médico avaliar que com a teleterapia, né, que o feixe vai estar com uma distância, ele vai obter resultados sem afetar os tecidos saudáveis ao redor, ok. Mas se ele, durante essa avaliação, ele vê que vai afetar os tecidos saudáveis vizinhos, ele pode optar pela bracterapia. Não significa que uma é melhor do que a outra, somente é a forma de expor o tumor, entendeu? Tá ok. Aí eu trouxe imagens, eu não sei se tá nessa daqui, não, tá na aula de amanhã, porque assim, eu tô dando a introdução hoje pra vocês sobre o que é, né, a diferença entre uma e a outra. E na aula de amanhã a gente vai especificar melhor sobre a tele e a bracterapia, ver como é que funciona. Vamos ter exemplos, fotinhas aí bem chocantes pra vocês. Que gente, eu montando o slide, eu fiquei, do jeito que vocês gostam de falar, eu ficava rindo sozinha. Porque eu sabia que vai ter comentários, sabe, sobre algumas fotos. Tô só aguardando, ansiosa pra aula de amanhã, pra ver os comentários de vocês. Pois bem, a nossa aula de hoje seria em função disso, tá? Pra gente ver a questão de o que é... Sim, professora, mas eu não tô entendendo o que vai ter amanhã, que a gente vai ter muito comentário. Não, moço, tô só comentando aqui. Amanhã a gente vai falar sobre teleterapia e bracterapia, tá? Bem específico sobre os dois. Tá. Tá bom? Hoje eu tô só diferenciando uma da outra pra vocês, tá? Amanhã a gente bate de novo nessa tecla. Pois bem, hoje foi simplesmente para eu passar o plano de aula para vocês, falar o que é câncer, né? O que é a radioterapia, quem que faz parte da equipe multidisciplinar, né? E ver que a radioterapia está disposta em dois grupos, né? A teleterapia, que é a forma de tratamento, teleterapia, e a bracterapia. Se eu perguntar de novo para vocês aqui, quem sabe me explicar o que é câncer com as suas palavras, alguém vai saber me dizer? Eu. Diga. Sim. Posso? Pode falar. É uma mutação desesperada de células. De células o quê? Isso, de células. De células cancerígenas. Isso, a gente pode dizer que é um crescimento desordenado de células alteradas, né? De células anormais, vamos dizer assim, né? Isso. Então... Que também é conhecido como carcinoma, não é isso? Oi? Que também é conhecido como carcinoma. Isso, ele tá juntando conhecimento. Né? Tá juntando conhecimento da aula de mamografia com a de radioterapia. Eu gosto assim. Lembrando, carcinoma metastático é o quê?
Que? Carcinoma é o câncer, né? Metastático é que quando o câncer some, depois ele volta, E é a né? metástase, isso aí. Pois é, então o câncer vem a ser o crescimento desordenado de células alteradas, né? Células mutantes, vamos dizer assim. E aí é utilizado a radioterapia, vocês têm que frisar bem isso daí, ó, que a radioterapia, ela é um tratamento utilizado tanto de forma curativa como de forma paliativa, tá, gente? Então a gente tem que ver essa diferença aí do que é a forma curativa e a paliativa. Curativa, como o nome já diz, é para curar, né, o paciente daquela doença. Agora, Dica. já fora a questão dos cuidados paliativos, né? A questão de quando o paciente, quando a doença já está bem avançada, que tu não tem como curá-la, Exatamente. né? Então é uma forma de prevenir o paciente de ele sentir dores, né? Exatamente, é a questão aliviar da esse sofrimento dor. que ele tá Exatamente, tendo. isso mesmo, Márcio. É isso mesmo. Na curativa é quando o câncer ainda está de início, né? Foi descoberto no início e ainda dá tempo de inibir esse crescimento de células, né, alteradas e fazer com que diminua, né, ou destrua todas essas células. Já no tratamento paliativo, é como o Márcio acabou de falar muito bem aí, é quando o câncer já está num estágio bem avançado, não tem mais como destruir essas células que cresceram em desordem, né, de forma desordenada e são alteradas, e aí o tratamento é feito somente para aliviar a dor do paciente, tá? Câncer causa dor. Então, quando é feita a radioterapia de forma paliativa, é para diminuir a dor que o paciente venha sentir, tá? Aí nós temos a questão da equipe multidisciplinar. Oi. O meu ginecologista disse que a mulher que amamenta, ela não entra no risco de ter câncer de mama no processo que amamenta. A mulher que está amamentando. É isso que tá falando? Que dá que dá de mamar para a criança. Na velhice dela. Falhou agora que tá falando. Falhou tudo, repete. Eu entendi até a parte. Ele falou quando a mulher chegar aos 40, tipo, a mulher é mãe e deu de mamar, amamentou os filhos de 0 até 1 ano, aos 40 ela não. Falhou de novo. Tá ouvindo? Falhou de novo, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Pelo que tu falou. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Tu quis perguntar se a mulher amamentou o filho de 0 a 1 ano, quando ela fizer 40 anos, ela não vai ter câncer de mama, é isso? Porque ela amamentou o filho? Isso, ele disse que não é que vai ter. As chances são menores. Quando a mulher amamenta, são menores. Entendi. Mana, nunca ouvi falar nisso, não. Nunca ouvi falar nisso, não, mas eu vou pesquisar sobre isso. Japonês tá vivendo. Então, pelos conhecimentos aí, ó, Adriano, que ele falou, então a mulher que não tenha filho, ela tem um risco muito grande, então, de ter um câncer de mama, né? É isso que ele falou. E a que amamenta, ela tem menos risco. Ah, entendi. Adriana. Tipo a mulher que põe silicone. Entendi. Adriana, eu nunca tinha ouvido falar nisso, não. Mas eu vou pesquisar isso pra ti e trago na próxima aula, se isso é verídico, a porcentagem de, né, mais próxima, assim, pra gente ter uma ideia melhor, tá? Achei interessante. Tá bom. Vou pesquisar. Pois bem, como eu tava falando, sobre a equipe multidisciplinar, né? A questão de que sempre vocês têm que ter em mente aí que precisam de 3 profissionais principalmente, tá? Médico, radioterapeuta, o físico e o técnico em radiologia, ou tecnólogo, tá?
A equipe multidisciplinar é formada por esses três, principalmente por esses três profissionais, tá? E depois a radioterapia, que vem ser, né, um método de tratamento curativo ou paliativo do câncer, né, de câncer, onde ele vai diminuir as células, através da radiação ionizante, ele vai diminuir o crescimento das células alteradas, né, ou destruir elas por total, podendo ser dividido em teleterapia ou bracterapia, aonde a teleterapia ela vai ter uma distância entre o feixe e o paciente, e a bracterapia é um tratamento interno, tá? A radiação ela vai ser colocada diretamente no tumor, tá bom? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? 1 horinha de aula. Espero que vocês se interessem pela matéria, tá? Que seja tão boa quanto a de mamografia. Que pena. Mas aí eu tô ansiosa para que vocês assistam o documentário, que eu vou tentar, gente, baixar para mandar no grupo, tá? Não vou prometer, mas eu vou ver com o menino lá se ele consegue baixar pra mim e mandar pra vocês, porque meu celular não cabe mais nada, mano, de tanta coisa. Érica, só me repete pra mim como é que é o nome desse documentário. Já vai pesquisar agora, né, bonitão? Que tu pensa que eu não te conheço já. Ele é horrível, professor. Tu pensa que eu não sei, mas... Nossa. Tu vai pesquisar, seu gaiato. Não, mulher, sério. Vou dizer, mas tu não vai pesquisar. Tu quer... O Márcio, eu acho que a gente já viu o Márcio na sala de aula, né? Sobre o Césio, né? De Goiânia. Isso, nós estudamos assim por cima, né? Uhum. Mas esse... Proteção radiológica. Pois é. Ele também é dado em proteção radiológica, mas principalmente em radioterapia, porque o Césio ele foi achado na carcaça de um aparelho de radioterapia, né? E nessa matéria nós também vamos falar sobre os acidentes, tá bom? Alguns acidentes que ocorreram, né? Não só esse. E aí, a nossa 4ª aula vai ser dedicada somente a vocês assistirem esse documentário e fazer a resenha pra mim, tá bom? Vou te falar, Márcio, o nome dele novamente. Tá bom. Mas aí, assim, na 4ª aula a gente não vai ter aula na plataforma que é dedicada a vocês assistirem isso. Então você vai assistir de novo, se você for assistir agora, viu? E fazer a resenha. Que a gente não vai ter aula justamente pra vocês verem esse documentário. Oi. Érica, eu sei que tu falou assim, mas eu queria só que tu repetisse um negócio pra mim. Chega uma pessoa aqui, aí eu tive que atender a questão do teu cronograma, entendeu? É só tu quer que faça essa resenha desse documentário, não é isso? Aí tu quer que entregue no outro dia? Não, vai ser o seguinte. No dia 5, no caso? No dia 5... Cadê? 5. Não, o dia 5 é sábado, né? Não? 5 é quinta-feira. Quinta? Não, que eu tô dizendo é dia 4 que vai ter. Não, 4ª aula, não é dia 4, não. 4ª aula. Documentário. Tá. Dia vai ser no dia 6. Vai ser na segunda-feira. Sim. Segunda-feira agora, na próxima segunda, vai ser o dia que a gente não vai entrar na plataforma, que vai ser o dia que vocês vão assistir o documentário e fazer essa resenha pra mim, tá bom? Eu não precisa me entregar no mesmo dia, não, tá? Vocês assistem, façam a resenha e tudo. E aí a gente vê a questão da entrega, a gente marca. Quando tiver todo mundo feito, porque ele vai fazer parte da nota, tá? Então, quando todo mundo tiver feito, a gente marca de enviar, tá? Não precisa ser no dia seguinte, não. Tá bom? A gente pode dar aí um prazo de 2 dias pra... Lembra de mim, Márcio. Sobre ela. O nome... Tá Tem um todo mínimo de bonito em linhas. Florida, hein? Tô parecendo um jardim. Então, Márcio, eu não gosto de me prender a essa questão de linhas assim, por conta de que às vezes você, em poucas linhas, você fala muita coisa, e tem gente que em 30 linhas não fala nada.
né? Só que aí, assim, vamos Eu. vamos botar aí um mínimo de 15 linhas, vai, pra você, né, tentar desenvolver bem sobre o que fala o documentário. Eu não sei, vocês assistiram o quê? Documentário ou filme? Não, a gente tinha estudado, né, sobre isso aí. Também foi passado, tá certo. Pois é, não sei se é o mesmo. A gente teve um trabalho. Teve um trabalho, inclusive foi até o Matheus, né, Matheus? Você tava nesse trabalho, né? Tava. Se eu não me engano, foi a Ariane que ficou com essa parte de Goiânia. Foi. Ah, foi um O trabalho. fulano pegou, viu o material lá e saiu vendendo lá. Exatamente. Levou Só pra que casa, esse, não sim, Foi, depois saiu vendendo. esse documentário, gente, são com pessoas que sobreviveram, tá? Pessoas que estavam presentes lá e tudo bonitinho. São relatos reais, tá? Muito legal mesmo de assistir, de entender a história, tá? É 30 minutinhos, se eu não me engano. 28 é 30 minutos. E daí vocês vão... no dia eu vou passar, mas o Márcio quer saber agora, né? O nome é O Brilho da Morte, tá? O nome do documentário. E aí, no dia eu tento passar pra vocês o vídeo pra vocês baixarem no WhatsApp, mas senão eu mando o link, tá? Pra um não assistir assim, um assiste um, outro assiste outro. Que tem vários. Eu queria mesmo era passar o filme pra vocês, só que é um filme, né, gente? É 1 hora e pouco. Então seria mais interessante na sala de aula, todo mundo assistindo junto, combinar de levar uma pipoca. Tem internet não pra isso. Pois é, eu pensei nisso também, Adriana. Por isso que eu pensei, poxa vida, eu queria tanto. Foi exatamente em mim, né? Como é que é o nome do filme? O Brilho da Morte. Não, o brilho. não, Isso. Não, o filme. É o filme. Gente, eu não me recordo exatamente, mas acho que é acidente de Goiânia, alguma coisa assim. Depois eu procuro o nome pra vocês e mando lá pra quem tiver internet, quem quiser assistir, tá? É um filme antigo, tá? A imagem é antiga, só que ele é assim, mais detalhado, sabe? Eles fizeram tipo uma representação, tudo como que aconteceu e tal. Seria interessante pra gente assistir na sala de aula, marcar uma aula, pra vocês levarem pipoca, pra gente assistir tudo bonitinho, mas como não dá, né? Aí a gente marca pra uma outra ocasião, eu acho um filme, tá? Melhor pra gente assistir e fazer um dia de cinema na sala de aula. A casa do Márcio, professora, na beira da piscina, tão bom, assim, nessas noites, assim, ó. Todo mundo demais. Ela não quer que seja na sexta, não, Adriana? Que é pra já emendar essa Adriana. Então tá, gente. Foi essa nossa aula de hoje. Até amanhã, tá? Espero que vocês tenham gostado. E ó, deixa eu frisar pra vocês. O nosso horário agora sempre vai ser às 18h45, tá? Agora é o horário fixo. Mudou o horário do CTA aqui de aulas. Então começa agora às 18h45, sendo eu ou sendo qualquer outro professor, tá bom? E vai ter que horas? É 1h30 de aula, no mínimo 1 hora, tá? Então é isso, tá, gente? Beijão, até amanhã.